Deixo-vos a paz. Apresenta a você o curso bíblico Examinai as Escrituras, mensagens de verdade e paz para o seu coração. Tema 4. A Santa Lei de Deus e o Dia de Descanso. Você já percebeu como as pessoas se encontram com um alto grau de estresse? Às vezes acontece com você mesmo. Quase toda a raça humana mostra-se esgotada, mentes cansadas e fraquezas que os levam muitas vezes ao fundo do poço. Onde está o problema? E com você, está tudo bem? Não falta nada em sua adoração a Deus? Descubra a solução que Deus tem para que as pessoas vivam verdadeiramente felizes. A lei e sua função. Por quem e quando foi escrita a lei moral de Deus? Muitos hoje dizem que a lei foi escrita por Moisés, o profeta. É mais um grande engano. A Bíblia diz que a Santa Lei foi escrita pelo próprio Deus. Primeiro, no Jardim do Éden estava a lei representada pela árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, verso 9. E não comendo do seu fruto, todos se resguardariam da morte pela obediência. Gênesis 2, verso 17. Mesmo depois do pecado, nos tempos dos patriarcas, a lei foi escrita no coração dos filhos de Deus. Gênesis 3, verso 3. Veja, Abraão, o pai da fé, guardou as minhas leis. Gênesis 26, versos. Somente depois do cativeiro egípcio foram escritos os 10 mandamentos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e entregue ao profeta Moisés, que leu ao povo com o propósito de restabelecer a obediência ao Deus Criador. Deuteronômio 5, verso 22 e capítulo 6, verso 2. O que a lei revela e a quem conduz o pecador? A lei revela o pecado. 1 João capítulo 3, verso 4. A lei é o termômetro para Deus medir o quanto estamos vivendo segundo a sua vontade ou se estamos em débito com os seus princípios de amor. Neste caso, o pecador arrependido, por sua vez, recorrerá a Jesus para perdoá-lo. Assim, a lei nos conduz a Cristo. Gálatas 3, 24. Qual lei na Bíblia revela o pecado? Os 10 mandamentos, a lei do amor. Êxodo 20, versos de 3 a 17, escritos em tábuas de pedra. Deuteronômio 4, verso 13. Veja o resumo. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de esculturas e nem lhes darás culto. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honrar teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo, não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Como Jesus agiu para com a sua santa lei? É muito importante você saber que foi o próprio Jesus que deu as tábuas da lei ao profeta Moisés lá no Monte Sinai. Êxodo 31, verso 18, comparar com 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 4 e João capítulo 1, verso 3. Jesus e o Pai são um. João 10, verso 30. Ele é o mesmo Todo-Poderoso que há de vir e também o Alfa e o Ômega. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Comparar com Apocalipse 22, verso 13. Veja o tema 1. Portanto, a lei estava sempre em seu coração. Salmos 40, verso 8. Jesus não autorizou mudar nem sequer uma vírgula da lei enquanto houvesse céu e a terra. Mateus 5, versos 17 e 18. Sabemos que a mudança de alguns mandamentos da lei de Deus foi imposta pelo homem do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11. Cumprindo a profecia de Daniel capítulo 7, verso 25, que diz: e cuidariam em mudar os tempos e a lei. Apesar disso, todos os seus mandamentos são justiça e verdades eternas. Salmos 119, verso 142. E todo aquele que verdadeiramente amar a Deus e a seus filhos, guardarão os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versos 2 e 3. Este é o povo fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Você precisa fazer parte desses adoradores. Lembre-se de seguir o exemplo de Jesus. Amor leva à obediência. João 15, verso 10. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. 1 João capítulo 3, verso 24. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Você ama verdadeiramente a Jesus? O descanso semanal.
Qual o dia santo da lei de Deus? Há muitos líderes religiosos que pregam ser o domingo, o dia do Senhor, apoiando suas defesas no fato da ressurreição de Jesus ter se dado no primeiro dia da semana. Porém, a Bíblia, em parte alguma, apoia esta conclusão pretensiosa. A ressurreição de Jesus não aconteceu para mudar o dia santo bíblico, e sim para mudar a nossa situação espiritual, dar vida aos que estavam mortos em seus pecados, a todos aqueles que nele crer. João 3, verso 16. O único e eterno dia santo estabelecido por Deus foi e será sempre o sábado. Lemos em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Jesus, quando viveu aqui, reconheceu o sábado e o guardou. Lucas 4, versos 16 e 31. Ele ensinou que aos sábados é lícito fazer o bem ao próximo, algo que muitos religiosos de sua época não praticavam. Mateus 12, verso 12. Ele era ciente de que o sábado estaria em vigência mesmo após sua morte, orientando seus discípulos a guardá-lo. Mateus 24, verso 20. Maria, sua mãe e outras mulheres guardaram o sábado mesmo depois da morte de Jesus. Lucas capítulo 23, versos 54 a 56. Paulo e todos os apóstolos e os discípulos continuaram a guardar o sábado. Leia em Atos 17, verso 2 e capítulo 13, verso 42 a 44. João teve muitas de suas visões no dia do Senhor, o sábado. Apocalipse 1, verso 10, comparar com Isaías 58, verso 13, que Deus diz que o seu dia santo é o sábado. Hoje, muitos professos cristãos estão deixando de santificar o sábado por falta de esclarecimento por parte de seus líderes que negligenciam este quarto mandamento e também a outros, para guardarem apenas tradições de igrejas, pregando e fazendo do domingo ou qualquer outro dia da semana um dia santo, não distinguindo entre o santo e o profano. Ezequiel 22, verso 26. Se você não sabia, a mudança da santificação do sábado para o domingo foi por imposição da Igreja Cristã Romana, no século II ao século IV depois de Cristo, apoiada pelo decreto do imperador Constantino no ano 321 depois de Cristo, quando os principais líderes da Igreja Cristã de Roma, com sua autoridade papal e o Estado de Roma, juntaram suas forças para consolidar a união entre o cristianismo e o paganismo. Decretaram então, por conta própria, a mudança do sábado para o domingo. No entanto, não devemos viver uma religião que obedece aos homens e suas ordens, ignorando a Deus. Para Jesus, torna-se uma vã adoração. Marcos 7, versos de 7 a 9. Há aqueles que alegam trabalhar no sábado com medo de passar necessidades na família. Meu amigo, lembre-se que nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é suficientemente capaz para sustentar todos os seus filhos apenas com o poder de sua palavra. Quanto mais dando-nos 6 dias na semana para nossos trabalhos. O que falta para você? A fé? Confie e se entregue a toda a vontade do Senhor, e o mais Ele fará por você e sua família. Salmos 37, verso 5. É certo que Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Marcos 2, verso 28. Por quais causas? Primeiro, para reconhecer somente ao Senhor como seu Criador, para santificá-lo e ser santificado por Deus, e para o deleite e descanso físico e espiritual em Cristo. Receba agora este presente de Deus para a sua vida. O sábado é para você e sua família também adorarem a Deus. Quando e por que o sábado se tornou dia santo? E tendo acabado no dia 7º a sua obra, e isto na primeira semana da criação, Gênesis 2, versos de 1 a 3. Deus descansou, abençoou o 7º dia. Gênesis 2, de 1 a 3. Qual é o 7º dia? Diz a Bíblia: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 10. E Jesus, sendo o único Deus, afirmou: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos 2, verso 28. É também o selo da lei no coração e na fronte dos filhos de Deus em todos os tempos. Isaías 8,16 e Apocalipse 7, verso 3. Cristo criou o homem e o sábado com um só propósito: de ambos serem santificados para o Senhor. Levíticos 19, verso 2 e Êxodo 31, 14. Quando o homem deixa de reconhecer esta verdade, poderá sofrer sérias consequências. Veja estes exemplos em Neemias, capítulo 13, versos de 15 a 22.
Deus não quer isto para você. Ele tem bênçãos especiais para te dar no santo sábado, tanto aqui nesta terra como na nova terra, o céu. Isaías 66, verso 23. Que horas começa o sábado e como santificá-lo? Todos os dias inicia-se pela tarde. Gênesis capítulo 1, verso 5. O sábado começa no pôr do sol de cada sexta-feira. De tarde a tarde celebra-se o sábado. Levíticos 23, verso 32. Devemos fazer todos os preparativos antes da entrada do sábado. Por exemplo, preparar a casa, as vestes, fazer as compras, pagar e receber as contas e, se possível, preparar os alimentos não perecíveis. Tudo isto na sexta-feira, que é o dia de preparação. Marcos, capítulo 15, verso 42 e Lucas 23, versos 54 e 55. Isto é o conselho da Bíblia. Deus concede bênçãos para o sábado com antecedência, como o exemplo de provisão do maná que foi o alimento de Israel. Veja em Êxodo 16, versos de 22 a 23. O maná caía todos os dias, exceto no sábado, e na sexta-feira era dado em dobro para sobrar para o sábado. No sábado não devemos realizar trabalhos seculares, nem mesmo a nossa própria vontade, não falando palavras vãs no sábado. Isaías 58, versos 13 e 14. É um dia especial de deleites espirituais, ir à igreja para adoração e comunhão, e após exercitar a prática do bem ao próximo, seguindo os exemplos de Jesus. É lícito fazer o bem aos sábados, visitar enfermos, parentes e amigos, passear na natureza com os filhos, orarmos por todos eles e falar da salvação que Cristo nos oferece. Na nova terra, que dia santo será lembrado por Deus? Tudo de mal e de engano desta velha terra ficará no esquecimento. Isaías 65, verso 17. Mas o santo sábado novamente lá estará, e será que de um sábado a outro virá toda a carne a me adorar, diz o Senhor. Isaías 66, versos 22 e 23. O sábado fez parte das dádivas de Deus ao homem antes do pecado, na criação. Gênesis 2, verso de 1 a 3 e Marcos 2, verso 28. Por isso mesmo, ele perdurará na nova terra como sinal para sempre da criação e santificação de Deus a seu povo, que serão a nação santa e raça eleita que vencerão pelo sangue de Jesus. Ezequiel 20, verso 12 e verso 20 e 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Amigo, o mundo nos sobrecarrega com os cuidados desta vida. Tudo parece difícil e muitos acham impossível servir a Deus no seu santo dia, o sábado. Mas você, que deseja estar no céu com Cristo, decida a partir de agora andar em todos os seus caminhos, guardando a sua lei do amor, incluindo a santificação do sábado. Lance hoje mesmo todas as suas ansiedades nas potentes mãos de Jesus. Ele te libertará e te fortalecerá. Então você poderá dizer: verdadeiramente sou feliz, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Decida agora e ore comigo. Pai, ciente do valor de sua santa lei para a minha vida hoje, creio que o santo sábado é o único dia do Senhor. Desejo guardá-lo com todo o carinho, por amor ao Senhor e para o meu descanso físico, mental e espiritual em Jesus. Me ajude a ter coragem para resistir aos que não aceitam a sua palavra. Seja meu escudo e minha força. Te amo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.